a carga de quimioterapia. Quando eu entrei em contato com a equipe do Dr. Voltarelli para poder estar fazendo esse tipo de tratamento, eles passaram todos os riscos que eu poderia ocorrer comigo. Esterilidade, eu ia ter complicações, problemas, efeitos colaterais da quimioterapia, perda de cabelo, perda de peso, indisposição. Com o sistema imunológico zerado, Jaider recebeu então uma injeção de células-tronco que haviam sido retiradas de seu próprio sangue durante a quimioterapia. Essas células são chamadas de células-tronco hematopoéticas. Elas são aspiradas da medula óssea e a característica delas é que elas dão origem ao sistema imune e ao sistema sanguíneo. Matando o sistema imune doente, elas podem dar origem ao sistema imune saudável. A última vez que eu tomei insulina foi no mês de julho de 2006. Foi na internação que eu tive para poder fazer o transplante. Durante o transplante eu já parei de tomar. Apesar dos riscos da quimioterapia, Jaider conseguiu realizar seu sonho. Aí a gente tinha um sonho de ter filho, né? Daí a gente tentou e nasceu a Júlia. Hoje ela está com 1 ano e 2 meses. Um sonho para nós e muito bom. Apesar do resultado ter sido muito bom, não é o tratamento ideal. Nós queremos um tratamento que seja mais light e que mantenha a resposta por mais tempo. Por isso que nós optamos por uma outra forma de tratamento, usando um outro tipo de célula que é chamada célula-tronco mesenquimal. O pesquisador quer eliminar a etapa mais agressiva do processo, a quimioterapia. A chave está em usar células-tronco da medula óssea de um paciente não diabético e cultivá-las em laboratório. Essas células-tronco são reinfundidas no paciente pela veia e a ideia é que essa célula vá, suprimir a resposta autoimune contra o pâncreas e, portanto, dispensar o uso de quimioterapia. A equipe do Dr. Voltarelli pode estar prestes a mudar a realidade de uma das doenças que mais cresce no planeta. E as pesquisas no mundo indicam que a ficção científica pode estar mais perto do que imaginamos. Curar o diabetes, a cegueira, doenças genéticas. As células-tronco apontam para o início de uma nova era com possibilidades que parecem inesgotáveis. Um trabalho recente que está começando um ensaio clínico mostrando células-tronco transportando substâncias. Então são pessoas que têm tumor no cérebro, em lugares onde você não consegue alcançar cirurgicamente, e eles viram que existe um tipo de células-tronco neural que tem afinidade para ir para aquela região. Então se coloca uma substância que é anticancerígena, que é muito potente e que iria diretamente no tumor, porque ela tem afinidade por isso. Neste universo microscópico, a cada dia surgem novos caminhos, como criar células-tronco a partir de células comuns. Um pesquisador japonês, Shinya Yamanaka, ele conseguiu reprogramar células adultas, células da pele, em células com características das células-tronco embrionárias. Essas células são chamadas células-tronco de pluripotência induzidas, são conhecidas pelo acrônimo IPS. A nova técnica permite que uma simples célula da pele possa se transformar em gordura, músculo ou até um neurônio. Mas para que as células pluripotentes sejam usadas em tratamentos, ainda existe um grande obstáculo. Para produzi-las, os cientistas precisam usar um vírus. Para fazer a reprogramação, você usa um vírus. E esse vírus ele se insere no genoma, no material genético daquela célula, em locais que não são previsíveis. Mas já há alguns pesquisadores que estão tentando não mais utilizar os vírus, mas utilizar estratégias que independam de vírus para que a reprogramação aconteça, por exemplo, a partir de proteínas.
se a ciência superar esse desafio, a revolução das células-tronco vai ganhar uma dimensão ainda mais ousada. A gente pode pensar em vários cenários, né? Um deles, que talvez seja mais imediato, é você utilizar a célula-tronco não como uma peça de reposição, mas como uma peça de comparação com o indivíduo, com o paciente. Então você pode, por exemplo, pegar uma célula da pele desse paciente, reprogramar essa célula, transformar essa célula num neurônio e estudar, por exemplo, uma doença como esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, Parkinson. Eu não posso tirar a amostra do cérebro da pessoa para ver o que está acontecendo, mas eu posso pegar uma célula dessa pessoa e derivar linhagens que correspondem às linhagens que existem naquela pessoa. E aí sim eu posso estudar melhor o que o gene está fazendo de errado, como corrigir, estratégias tanto de terapia gênica como drogas, né? Tentar agentes farmacológicos, né? E você vai estar, na verdade, tirando a informação de um paciente, levando para um outro contexto, que é o contexto do interior do corpo daquele paciente. Você tira da pele e transforma, por exemplo, num coração. Cientistas em todo o mundo já visualizam o dia em que filas de transplante serão uma cena do passado. Então eu imagino, por exemplo, que no futuro, quando você precisa de um transplante de coração, o que você vai fazer? Tira o teu coração, mantém só o arcabouço, né? Põe um artificial por um tempinho, e aí você vai poder regenerar todos os tecidos do teu coração e reimplantar um coração praticamente novo, que nem um pneu recalchutado, né? E eu acho que a gente vai poder fazer isso com vários órgãos. Equipes nos Estados Unidos e na Europa já conseguem os primeiros resultados. A partir de células de origem animal, eles estão construindo em laboratório órgãos inteiros como um pulmão ou coração. Se você for pensar, sempre a biologia vai estar avançando os limites do conhecimento. E sempre a sociedade vai ter que lidar com esse avanço e discutir se aquilo é bom ou ruim para a sociedade, né? Existem daí as implicações, por exemplo, de países que permitiram a sua utilização ou não. E esse é um problema que começa a envolver não só aspectos religiosos, mas também culturais. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que talvez tenha uma semelhança, guarde alguma lembrança com o que foi o aparecimento dos antibióticos na primeira metade do século XX. Talvez, daqui a alguns anos, a morte seja equivalente, por exemplo, a uma doença. Ela pode ser evitada, ou pelo menos você pode prolongar bastante a sua expectativa de vida. A ideia, de fato, você vai estar desafiando os limites do ser humano a partir da utilização de células-tronco, a partir da reposição de tecidos que vão estar sendo perdidos por traumas, por acidentes, por doenças e também, e por que não, pelo envelhecimento.